Bom. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estar de volta, revê-los. Eu tive aqui com vocês faz cerca de um ano, né, pastor? É mais ou menos um ano que eu vim aqui. E foi um tempo muito bom, foi um tempo muito precioso. Então eu queria agradecer a vocês. Duas coisas antes da gente começar. A primeira é que eu só convido para pregar na minha igreja, eu confio, suponho que vocês façam o mesmo. Então eu me sinto honrado de estar aqui. Vocês me convidar, ainda mais eu já tendo estado aqui uma vez, né? Então eu fico muito feliz. E a segunda coisa, pastor, eu estou para falar isso já tem um tempo. O dia que eu voltar a Itabira, eu vou falar isso porque isso pode parecer bobagem, mas mexeu comigo, me impactou de coração. Foi o seguinte, em março deste ano, nós fizemos as comemorações de aniversário da nossa igreja. Então nós fizemos uma semana com cultos e palestrantes de várias partes do Brasil. Então esteve conosco, por exemplo, o Marquito, de Piracicaba, esteve conosco o Ricardo Agreste, de Campinas, esteve conosco o Emílio Garofalo, de Brasília, e esteve conosco também o pastor Renato. E a gente fez uma arte de divulgação no Facebook para cada um desses dias, com a fotografia do preletor, e a gente postou no Facebook da igreja, a turma lá compartilhou. E foi interessante que cada divulgação alcançou 9, 10 curtidas, e a maioria do pessoal da minha própria igreja, né? A divulgação do pastor Renato foi uma enxurrada, blá, blá, blá. Toda hora, fulano curtiu, fulano, mas quem que é? Eu não sei, eu não conhecia, eu ia ver, só tinha um amigo em comum, era o próprio Renato. Eu fui ver, queridos, tinha quase 100 curtidas, a grande maioria de vocês, e um monte de comentário. Pastor, que Deus te abençoe, pastor, que Deus te use, pastor, que legal, vai lá no poder de Deus. Pastor, eu falei, pode parecer pouco, mas isso me edificou. Eu falei, que legal, o povo dele, como que caminha com ele, como que o ama, né? Como que, mesmo estando triste por não tê-lo num final de semana, mas está com ele, o encorajando e falando, pastor, que Deus te use. Eu queria trazer essa palavra para a igreja. Continuem assim, tá? Foi muito legal isso. Olha só, hoje à noite o pastor me explicou que vai ser o culto do amigo, no qual vocês são encorajados a trazer visitantes para que a gente tenha um evento no ano no qual nós somos forçados a evangelizar, forçados a fazer missão. Por mais que isso seja uma coisa natural da nossa vida enquanto cristão, mas é bom a gente ter uns momentos assim pontuais, nos quais a gente se lembra que isso tem que ser feito. Então, pensando que hoje à noite a gente vai estar falando para os convidados que vocês trouxerem, eu pensei que hoje pela manhã seria bacana a gente conversar um pouquinho sobre a missão a qual Deus nos convida ou nos vocaciona a fazer parte. Então eu vou olhar para um texto da Bíblia aqui e eu quero extrair desse texto alguns princípios acerca da missão a qual o Senhor nos convida. Então eu quero conversar com vocês sobre isso aí, um convite à missão. Mas antes eu queria ler o texto e fazer uma oração. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 5. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Hoje à noite eu vou pregar, vai ser um sermão. Agora é uma aula de escola dominical. Eu digo isso porque eu quero que vocês fiquem à vontade para levantar a mão, tirar dúvida, fazer pergunta, fazer comentário,
Por favor, eu sei que a gente está em classe única, mas não se acanhe. Se tiver alguma dúvida, pode interromper, pode levantar a mão, tá bom? 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 6, diz assim: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem. Com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhe o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem motivo impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer imensamente por essa manhã, te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos como família da fé, como povo do Senhor, para estudarmos a sua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a sua palavra como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos. Nós cremos que a tua palavra é inspirada plenamente, nós cremos que a tua palavra é infalível, e nós nos sujeitamos, nos submetemos à autoridade da tua palavra nessa manhã. Eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, peço que o Senhor venha nos ensinar, eu peço que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou o autor sagrado a registrar essas palavras, que ele venha nos iluminar, que ele venha ser o nosso mestre, o nosso ensinador. Nesse sentido, Pai, eu clamo para que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que o Senhor possa até mesmo me usar, apesar de mim mesmo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queria rapidamente mostrar para vocês, me apresentar. Já fui apresentado, mas eu sou pastor, eu sou natural de Juiz de Fora mesmo. Eu fiz faculdade lá em Juiz de Fora e depois eu fui para o seminário em Campinas. Fazendo uma pós-graduação em Campinas foi quando eu conheci o pastor Renato, e a gente, pela graça de Deus, ficou amigo. Eu acho que o Rubem Alves, Renato, ele tem uma frase que é a seguinte: você não faz amigos, você encontra amigos. Então a gente se encontrou lá em Campinas, né? E a gente já era amigo sem saber e acabou continuando. Essa é minha filhinha, Ana Maria, linda, minha princesinha. E eu sou pastor há pouco tempo, relativamente. Eu sou pastor, esse ano é o meu 6º ano de ministério. Olha só, queridos, essa semana eu li uma entrevista, eu assisti uma entrevista que muito me impactou. Alguém aqui já ouviu falar de Terezinha Guilhermina? Terezinha Guilhermina? Terezinha Guilhermina é uma brasileira que está no livro dos recordes. Ela está no Guinness Book. Por que a Terezinha Guilhermina está no livro dos recordes? Ela é a cega, a deficiente visual mais veloz do mundo. Ela entrou para o livro dos recordes como a deficiente visual mais veloz do mundo. Terezinha Guilhermina, guarde esse nome porque agora a gente vai ter Olimpíadas e logo em seguida nós teremos as Paralimpíadas e ela competirá as Paralimpíadas e certamente estará no pódio. Provavelmente vai levar o ouro, não sabemos, mas no pódio é quase certo que ela vai estar lá. Ela está no livro do Guinness como a velocista, a cega mais veloz do mundo. Eu vi essa entrevista no programa do Danilo Gentili, o De Noite. E foi interessante que a certa altura da entrevista, o Danilo Gentili fez a seguinte pergunta para ela: mas Terezinha, como que você descobriu que você gostava de correr? Como que você descobriu que você tinha aptidão para a coisa, que você era veloz? Ela disse: Danilo, quando eu era criança, eu sofria muito bullying na escola por ser cega. E tinha uma colega de classe
que ela era muito mais alta e forte do que eu, que ela me detestava pelo fato de eu ser cega. Então ela não simplesmente fazia bullying comigo, mas ela me batia muito, me xingando de cega e me batendo. Aí o Danilo Gentili falou assim, qual que é o nome dessa colega, você lembra? Ela falou, lembro, é Shirley. Espero que não tenha nenhuma Shirley aqui, mas se não tiver, não tem problema, né? É Shirley. No que ela falou isso, o Danilo Gentili virou com aquele jeito, né, jocoso dele, debochado, falou assim, aê Shirley, bem feito, tomou, você fazia bullying com a menina, olha só, você está no livro dos recordes, Shirley. Terezinha, aqui é a sua chance, você está com o microfone para milhões de pessoas, caçoa da Shirley. Ela falou assim, não Danilo, eu tenho que agradecer, por causa dela hoje eu sou atleta, porque eu aprendi a correr para fugir dela. Olha a perspectiva dessa querida Terezinha Guilhermina. Era o momento dela ir às forras, era o momento dela falar, eu estou no Guinness, eu sou medalhista olímpica, e você, Shirley, você é uma fracassada. Ela falou, não, eu tenho que agradecer, porque eu corri para fugir dela. O que eu acho interessante, queridos, porque essa querida Terezinha Guilhermina, ela viu numa dificuldade um incentivo para cumprir a missão dela. Ela viu numa limitação, numa dificuldade, numa perseguição, um incentivo para cumprir a missão dela. Eu digo isso porque hoje nós vivemos dias maus enquanto igreja. Hoje nós vivemos dias nos quais a gente está sendo perseguido de todo lado. A gente está sendo perseguido de lado político, e não se engane, tá? Não pense que existe um lado bonzinho e um lado malzinho. Está todo mundo enrolado, e eu costumo dizer o seguinte, quando o assunto é política, nenhuma ideologia política consegue resumir em si a plenitude da agenda do reino de Deus. A nossa ideologia política, né, no sentido lato da palavra, é a agenda do reino de Deus, de restaurar a sociedade, e nenhuma ideologia política resume em si essa agenda. Então a gente está sendo perseguido por questões políticas, por questões de ideologia de gênero, por questões de como que a gente deve ou não criar os nossos filhos. E diante dessa intensa perseguição, diante dessa intensa crítica, nós temos vivido no Ocidente críticas terríveis. Eu achei bizarro essa semana. Um terrorista muçulmano, homossexual, fuzila 50 homossexuais numa boate, e a culpa é dos cristãos. Abre aspas, intelectuais fizeram um discurso, mas isso dizendo que a culpa é da intolerância cristã. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Um terrorista muçulmano, homossexual, ele abriu fogo, matando, e a culpa é dos cristãos. Diante desse tipo de perseguição, gente, diante desse tipo de crítica constante, é fácil nós nos tornarmos belicosos. É fácil nós queremos devolver com a mesma moeda. É fácil a gente fazer o que o Danilo Gentili propôs para Terezinha Guilhermina. Vai às forras agora que você pode. Mas como eu disse, a agenda do reino de Deus nos apresenta uma proposta diferente. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa proposta diferente em meio ao mundo mau que a gente vive. Existe um filósofo brasileiro, na verdade ele nem gosta de ser chamado de filósofo, ele gosta de ser chamado de pastor, que é o pastor Sérgio, pastor da Igreja Batista do Bessamar, Sérgio Queiroz, pastor Sérgio Queiroz, lá da Paraíba. Ele é procurador da Fazenda Nacional, né? Ele é advogado, mas ele também é pastor dessa igreja, também é filósofo. E ele certa vez deu uma palestra sobre filosofia,
ele falou uma coisa interessante. Ele falou que o século 21º, né, o século 21, onde a gente está, é o século na história mais semelhante ao século I. Não é possível. Ele falou, em questões culturais e históricas, o século 21º é o século mais semelhante ao século I, ou os primeiros séculos da cristandade. E ele citou quais são essas semelhanças. Ele diz, por exemplo, um idioma franco. Hoje nós temos um idioma franco, o inglês. O inglês você se comunica, pelo menos, em qualquer lugar do mundo. Nos primeiros séculos nós tínhamos também um idioma franco. Qual era? O grego. O grego era esse idioma no qual você poderia circular e se comunicar. Ele falou também que existe no século 21º uma relativa liberdade de circulação de mercadorias e pessoas. Relativa liberdade de circulação de mercadoria e pessoas. E eu falo isso justo na semana que a Inglaterra saiu da União Europeia, mas essa relativa liberdade de circulação de mercadorias e pessoas permanece. Isso também era verdade no século I. Por causa do Império Romano, por causa da Pax Romana, ou seja, os imperadores queriam criar aquele estado de paz em todo o império, e por causa disso eles eram tolerantes, existia uma relativa liberdade de circulação de mercadorias e pessoas. Ele diz também, como eu falei, uma tolerância, também por causa da Pax Romana, tolerava-se culturas distintas, tolerava-se religiões distintas, desde que essas religiões não crescessem e se tornassem um potencial de rebelião contra o império. E aí ele falou o seguinte, como que o cristianismo floresceu nesse contexto? Como que o cristianismo floresceu nesse contexto de pluralidade de ideias, nesse contexto de perseguição ideológica, mas com essas características aí? Ele diz que o cristianismo floresceu por meio, e somente por meio do amor prático. Do amor prático. Ele diz que o Sérgio Queiroz, a tese dele é que o cristianismo se expandiu à medida que as pessoas percebiam como que os cristãos viviam entre si e como que eles tratavam os seus próprios inimigos, a ponto de cristãos médicos, enfermeiros, tratarem das feridas de soldados que tinham sido destacados para matá-los, de cristãos entregando alimentos para aqueles pagãos que queriam matá-los, mas que estavam passando fome. Isso virou o império de cabeça para baixo. A gente tem uma carta do século II, carta escrita por Plínio, o jovem. Quem que foi Plínio? Plínio foi governador da Bitínia. E como governador da Bitínia, ele prendeu muitos cristãos. Mas ele não sabia o que fazer com os cristãos. Então ele mandou uma carta para o imperador Trajano, isso foi no século II, tá, gente? Perguntando para o imperador Trajano, o que eu faço com esses cristãos? Prendi eles, o que é para fazer? E a certa altura na carta, essa carta é muito importante, gente, porque ela é o primeiro documento extra-bíblico a falar da vida comunitária cristã. E nessa carta, Plínio diz o seguinte: em determinados dias, costumavam comer antes da alvorada e rezar responsivamente hinos a Cristo, como a um Deus. Obrigavam-se por juramento, olha que interessante, não a algum crime, mas a abstenção de roubos, rapinas, adultérios, perjúrios e sonegação de depósitos reclamados pelos donos. Concluído esse rito, costumavam distribuir e comer seu alimento. Este, aliás, era um alimento comum e inofensivo. Eu queria que vocês entendessem a angústia
pela qual o governador da Bitínia, Plínio, está passando no século II. Ele foi informado de que os cristãos eram uma ameaça, que ele tinha que prender os cristãos. Aí prendeu. Começou a investigar como que era o modo de vida dessa turma. Aí ele manda uma carta para o imperador para falar: imperador, não sei o que fazer. Eu não tenho condições de matar essa turma, de mantê-los presos por muito tempo, porque eles se obrigam por juramentos não a cometerem crimes. Pelo contrário, eles se obrigam por juramento à abstenção de roubos, rapinas, adultérios, perjúrios e sonegação de depósito reclamados pelos donos. Isso é sensacional, querido. Isso impactou o imperador ainda no século II, ou seja, menos de 100 anos da expansão do cristianismo. Menos de 100 anos depois do Ide de Jesus, a gente vê essa carta e fala: não sei o que fazer. Essa praxis de fé observada no Império Romano foi o que fez com que o cristianismo florescesse no Império Romano. Ainda falando sobre a nossa característica enquanto povo, existe esse livro aí, A Igreja Missional na Bíblia, do Michael Gorin, que aliás vai estar no CTPI. Tem alguém aqui que vai no CTPI esse ano, além do pastor? Opa, legal, bacana. O autor desse livro estará lá, como um dos palestrantes. A Igreja Missional na Bíblia, Luz para Nações. O nome do autor é Michael Gorin. E olha o que ele diz na página 44. O povo escolhido de Deus não existe para si mesmo. Antes, existe para a glória de Deus e sua missão, e em favor de outros, a quem a missão de Deus é dirigida. Eu acho que esse texto aqui, esse trecho do Michael Gorin, ressoa aquele versículo que a gente aprende logo na classe de catecúmenos, né? Eu acho que nós, presbiterianos, gostamos muito desse versículo e com razão, de 1 Pedro 2,9, né? Vós, porém, sois raça eleita, que mais? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ponto final. Ponto final? Não. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa tremenda. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos raça eleita. Nós somos sacerdócio real. É muito bom ser isso tudo, mas por que a gente é isso tudo? Por nosso próprio engrandecimento e deleite? Não. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa é a formatação do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que, com o seu modo de viver, com a sua praxis de fé e com a sua proclamação, vive a chamar outros a se tornarem discípulos. É isso que a gente vai fazer logo mais à noite. Queria encorajá-los a de fato fazerem isso, mas não só porque hoje é o culto do amigo, mas que nós vivamos essa vida proclamando o Evangelho. Vou pular isso aqui não. Tá. Cheguei em 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2, como eu disse, a gente consegue investigar aqui alguns princípios acerca da missão. E esses princípios, quando eu identifiquei esses princípios no texto, para mim foi muito bom porque tirou de mim um fardo, um peso, às vezes até mesmo algum receio. Eu posso confessar uma coisa para vocês não contam para ninguém. Durante muito tempo da minha vida cristã, eu ficava com medo de evangelizar, pensando que religião é uma coisa tão particular que os outros pensariam que eu estava entrando num assunto privado da vida delas. E eu, pela minha personalidade, eu falava: não quero ser incômodo. Estudando esse texto que a gente vai ler, eu perdi esse medo.
E perdendo esse medo, eu descobri que à medida que eu chegava gentilmente na vida das pessoas para evangelizá-las, elas ficavam felizes, elas ficavam honradas, elas pediam para eu voltar. Porque quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, as pessoas se sentem impactadas, elas estão sedentas. Leia a Bíblia para o seu colega de trabalho na hora do almoço, vocês vão almoçar junto, leva a Bíblia e fala, posso ler um trecho da Bíblia? Pergunte para o seu colega de classe que está passando por um problema se você pode fazer uma oração por ele e depois a gente conversa. Veja o que vai acontecer. Então, muito bem. Primeiro princípio acerca do evangelismo, acerca da missão. É sempre frutífera. A evangelização é sempre frutífera. Irmãos, versículo 1. Vós mesmos sabeis que a nossa estada entre vós não se tornou o quê? Infrutífera. Na NVI diz, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. A evangelização é sempre frutífera. Abra a Bíblia de vocês, esse é um princípio libertador, queridos. Abra a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Qual que é a nossa tendência, né? Porque o mercado impõe isso sobre nós. Eu prego o evangelho. Se a pessoa aceitou, se a pessoa se converteu, foi frutífero. Se a pessoa rejeitou, eu fui fracassado. Eu não fui bem sucedido. Essa é a nossa ideia. Você prega, a pessoa converte, deu frutos. Você prega, a pessoa não converte, não deu fruto. Isso às vezes nos trava. E se eu pregar e a pessoa não converter, será que eu vou ter trabalhado em vão? Olha o que diz Lucas, capítulo 10, versículo 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Aqui Jesus está enviando os seus discípulos para a missão. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Interessante. Jesus está falando aqui do seguinte contexto. Você foi evangelizar, ele enviou 70 discípulos para pregar. Você entrou numa cidade, você entrou numa casa, você abordou alguém, você falou com seu colega, com seu parente, e a pessoa te recebeu, a pessoa deu ouvidos ao que você tem a dizer. O que é para você fazer? 3 coisas. Comer do que lhe for oferecido, ou seja, ter comunhão com essas pessoas. Segundo, ministrar cura na vida dessas pessoas. E terceiro, anunciar que o reino de Deus está próximo. Só que Jesus fala de um outro contexto também. Versículo 10. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Olha que interessante. Quando você chegar no lugar e for bem recebido, coma com essas pessoas, ou seja, tenha comunhão. Quando você chegar num lugar e não for bem recebido, você não tem comunhão com essas pessoas, até o pó a gente sacode, a gente não quer nada com vocês. Mas em qual dos 2 contextos do reino de Deus chegou? Nos dois. Nos 2. Se você prega, a pessoa aceita, o reino de Deus chegou. Se você prega, a pessoa não aceita, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus vier em sua plenitude, né, porque ele já chegou, mas ainda não na sua plenitude, quando ele vier na sua plenitude, ele vai vir com o rei abraçando aqueles que a si se renderam, mas também o rei vai vir com espada sobre aqueles que não quiseram dar ouvidos. Então, o frutificar da pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho, ela é sempre frutífera.
O fracasso é não pregar. O fracasso não é quando a pessoa não aceita. O fracasso é quando a gente se acovarda e não proclama. Então, a proclamação do Evangelho, queridos, sempre é frutífera. Esse texto de Lucas 10, para mim, foi absolutamente libertador. Segundo, se dá em meio à perseguição. É a Terezinha Guilhermina que descobriu que ela era veloz no meio da perseguição. Olha só o que diz o texto. Opa. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Maltratados e ultrajados em Filipos. Vocês lembram o que aconteceu em Filipos? Quem lembra? Pode falar, gente, que não é sermão, é uma conversa nossa. O que aconteceu em Filipos? Está lá em Atos. Vamos abrir? Atos capítulo 16. Lídia converte-se. E ele continua pregando na cidade. E lá em Filipos existia uma jovem possessa de um espírito, que fazia adivinhações e dava muito lucro para o dono dela, porque ela era uma escrava. E aí Paulo expulsou o demônio dela. Aí ela perdeu, abre aspas, o dom da adivinhação. O que aconteceu com Paulo? Ele foi preso. Eles foram chicotados. Eles, no meio da prisão, viram, depois, logo em seguida, a conversão do carcereiro. Lembraram? Paulo e Silas na prisão? Então, olha só. Apesar de maltratados, ora, eu acho que Paulo tem razão para falar que ele foi maltratado, né? Ninguém gosta de levar nenhuma chibatada. Ele levou dezenas. Insultados em Filipos, foi colocado na prisão. Com a ajuda de Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. 3 coisas que eu queria destacar aqui. Primeiro, proclamar o Evangelho é fazê-lo em meio à luta sempre. Sempre. Hoje no Ocidente, tem crescido uma perseguição ideológica contra a igreja, e não se engane, essa perseguição, em pouco tempo, ela vai desencadear em perseguição física, em cerceamento de liberdade. Em pouco tempo, se nós continuarmos pregando algumas coisas que nós pregamos, nós seremos presos. Olha, há pouco tempo atrás eu achava que isso era discurso fatalista, discurso apocalíptico para pôr medo nas pessoas. Não é. Não é. A caminhar dessa maneira, essa intolerância da suposta tolerância, nós continuaremos pregando o Evangelho em meio a muita luta. E a luta, queridos, por que se a gente quiser pregar o Evangelho, por que se a gente quer viver uma vida para Deus, a gente vai ser perseguido, né? Paulo diz para Timóteo, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Por uma razão mais ou menos simples, Paulo diz aos Colossenses o seguinte: Ele vos tirou do império das trevas e vos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É isso que Paulo diz. Então, Deus tirou vocês de um império e trouxe vocês para um reino. Então perceba aí a tensão entre 2 realidades, o império das trevas e o reino de Deus. Deus tirou vocês do império das trevas e transformou vocês em súditos do reino de Deus.
Esses dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus, eles coexistem no nosso planeta. Só que com ética completamente diferente. A ética financeira, de trabalho, sexual, familiar, do império das trevas é uma. E a ética financeira, familiar, sexual, de trabalho, do reino de Deus, é outra, é oposta. Então perceba, você é súdito do Rei dos Reis, mas você vive num mundo súdito do império das trevas. O conflito está armado. Então, por exemplo, você é súdito ou súdita do Rei dos Reis. E por ser súdito de Jesus, você tem uma prática comercial que a Bíblia aprova. Mas o seu patrão quer que você tenha uma prática comercial que o império das trevas está acostumado. Aí você se vê no conflito. Se você aceita, você está traindo o rei a quem você diz ser súdito. Então, se você nega, você está colocando o seu emprego em risco. Vai ser perseguido. Desde coisas simples, até tão simples quanto na sua empresa você recebe um reembolso pelo seu almoço. Aí você gasta diariamente almoço mais um refrigerante R$25. Só que o reembolso é até 40. Aí todos os seus colegas de trabalho pegam o reembolso total de 40, com nota falsa. Aí você se recusa a fazer isso. Não, eu gastei 25, vou pegar o reembolso de 25. O que acontece? Seus colegas vão ficar contra você. Ué, mas você está fazendo a gente parecer errado aqui. Ué. Uma coisa que aconteceu com uma ex-ovelha minha, eu acho que ex-ovelha não existe, né? Ovelha a gente carrega para sempre. Uma família querida, eu não sou mais o pastor de fato deles, mas sou de coração. Um casal de médicos, lá em Botucatu, fui pastor em Botucatu, 2 anos. E lá no hospital Botucatu tem a Unesp, Botucatu no interior de São Paulo, tem a Unesp, né, a Universidade Estadual Paulista, e o campus de medicina da Unesp fica em Botucatu. Então lá em Botucatu tem o Hospital das Clínicas da Unesp, um hospital imenso, e eles são uma cidade de ponta em questões de pesquisa. E esse Hospital das Clínicas é conveniado com o SUS, então faz cirurgia, faz tratamento contra o câncer, uma série de coisas. E estava acontecendo de muitos médicos pedirem para o colega assinar a folha de ponto para eles. Aí o hospital, a direção do hospital, investiu dinheiro. E eu falo isso com vergonha, eu sou filho de médico. E eu aprendi a vida inteira com meu pai que a medicina é um sacerdócio, é uma vocação, a medicina... Gente, vê se não é verdade, você conta para o seu médico coisas que você não conta para ninguém. Né? O seu médico sabe segredos a seu respeito que mais ninguém sabe. Então, assim, toda a minha gratidão aos médicos presentes, mas por causa de uma minoria inconsequente e irresponsável, às vezes toda uma categoria sofre, o que a direção do hospital fez? Colocou um ponto eletrônico lá que você tinha que pôr o dedão lá, biometria. Dessa forma não tem como você pedir para alguém assinar no seu lugar. O que os médicos fizeram? Dedo de silicone. Dedo de silicone com a impressão digital direitinho. Aí um colega ia lá, passava o silicone. Isso estava assim, quase todos, eu acho que é maldade, mas uma boa parte estava fazendo isso. Uma boa parte dos médicos, foi um escândalo, deu no Fantástico. E esse casal de médicos da igreja, que inclusive eram preceptores da residência, se recusaram a fazer isso, mas se recusaram veementemente. E eles ficavam bravos com isso, com um descaso de pessoas que estavam recebendo para estar no hospital e não estavam. Eles começaram a ser perseguidos por uma ala, por uma parte. Ora, isso aí não precisa nem ser crente para saber que é errado. Né? Mas eles, como crentes tementes ao Senhor, eles falam, não, a gente não vai tomar parte disso. Isso acontece em meio à perseguição. Então, proclamar o Evangelho é em meio a muita luta. Mas olha ali 2 elementos. Primeiro, com a ajuda de nosso Deus. Com a ajuda do nosso Deus.
Sabe quem é o principal interessado em salvar almas? Deus. Sabe quem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos? Jesus. O principal interessado em salvar o seu primo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de classe, não é você, e coitado dele se fosse você, se fosse eu. Mas é Deus que quer salvar, Deus se alegra em salvar. Portanto, podemos confiar que mesmo em meia luta, teremos a ajuda dele. Mas terceiro elemento, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho. Demanda coragem. Demanda coragem. Muito bem. Eu não sei se eu falei, mas são 4, a gente já chegou à metade. Primeiro, qual que é o primeiro? É sempre frutífera. Se dá em meia perseguição. Tem a motivação correta. Olha o que diz o texto. Versículo 3. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. É muito importante, queridos, que a gente tenha a motivação correta ao pregar o Evangelho. Veio um cara lá em Juiz de Fora, o Renato, conversar comigo, e ele falou que queria plantar uma igreja. Ele é batista, ele é batista reformado. E ele falou assim que quer plantar uma igreja em Juiz de Fora, uma igreja batista reformada. Não tem igreja batista reformada lá. Ele falou que quer plantar. E veio perguntar se a minha igreja dava apoio, suporte, né, financeiro. E eu fui conversar com ele, fazer uma série de perguntas. E eu falei, por que você quer plantar essa igreja? Pergunta simples, né? Eu esperava uma resposta simples também. Gente, a resposta que eu esperava era, eu quero proclamar o Evangelho. Quero ver pessoas se rendendo a Jesus. Eu estaria satisfeito. Ele falou assim, porque os batistas de Juiz de Fora precisam de uma testemunha reformada. Eu falei, cara, eu não sei se o principal objetivo da cruz é transformar arminiano em calvinista. Eu acho que não. Eu acho que não foi por isso que Jesus foi para a cruz, entendeu? Sabe, transformar arminiano em calvinista. Ele falou assim, os batistas, ou seja, o público-alvo dele já está definido, são os batistas. Não, vai plantar a igreja é para quem não conhece o Evangelho ainda. Os batistas de Juiz de Fora precisam de uma testemunha reformada. Eu falei, amigo, eu não sei se ele achou que eu ia me impressionar por ser presbiteriano, né? Eu falei, querido, sua motivação está equivocada. E é um cara do bem, tá? Não é picareta, não. É um cara super do bem, eu gosto dele pra caramba. É um cara do bem, mas estava com a motivação errada. Eu falei, sua motivação está equivocada. Você não pode ter motivos impuros. Você não pode ter intenção de enganá-los. Você não pode vender falsas promessas. O último censo do IBGE, que foi feito em 2010, criou uma nova categoria religiosa lá no censo. Tem um monte de categoria lá, católico não praticante, testemunho de Jeová, espírito. Surgiu uma nova categoria no censo, evangélico não praticante. Lamentavelmente, e você deve conhecer alguns, lamentavelmente surgiu isso, a gente não tinha isso no Brasil, surgiu evangélico não praticante. Muitos evangélicos não praticantes são não praticantes por causa deles mesmos. Eles estão errados e eles aprontaram, eles não querem saber de... Porque, né, você está no meio de uma família difícil. Submetam-se uns aos outros, suportem uns aos outros, carreguem os fardos uns dos outros e cumprirem a lei de Cristo. Então não é fácil. Mas tem alguns que saíram da igreja porque lhe foram vendidas falsas promessas acerca do Evangelho. Que Deus não tem nada com isso. Aí a pessoa foi para a igreja atrás dessas falsas promessas. Venha para a igreja, os seus problemas acabaram. Aí ela vem e percebe que os problemas estão só começando. Aí ela, não, eu vou embora. A nossa motivação, querida, não tem que ser encher a igreja, não tem que ser fazer o nosso nome grande, não tem que ser vencer uma disputa religiosa. A nossa motivação tem que ser o amor que transborda no desejo de ver pessoas se rendendo a Jesus.
E por fim, é um grande privilégio. Pelo contrário, eu acho isso aqui sensacional, gente. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. A ponto de termos sido confiado por Ele o Evangelho. Evangelho. O que é o Evangelho, queridos? A gente fala tanto, né, do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho a gente encontra lá em 1 Timóteo, Paulo falando, ensinando Timóteo como pastorear, e o tempo todo ele dá definições do Evangelho, que são diferentes, mas que se completam. Eu gostaria de convidar vocês a abrir lá em 1 Timóteo. É interessante perceber como que o nosso ministério tem que estar centrado no Evangelho, e à medida que Paulo vai ensinando Timóteo como pastorear, ele vai definindo o Evangelho. Tem várias definições do Evangelho no livro de 1 Timóteo, eu vou ler só duas. A primeira está no capítulo 1, versículo 15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O que é o Evangelho, queridos? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Uma outra definição bem bacana também está no capítulo 2, versículos 5 e 6. O que é o Evangelho? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O que é o Evangelho? Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. O que é o Evangelho? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Perceba que essas duas definições de Paulo nos lançam à mente a ideia de que existe pecado, nós somos pecadores, nós erramos aquilo que Deus planejou para que nós fizéssemos, nós nos rebelamos contra Ele. E também existe a questão de que nós estamos brigados com Deus, porque Ele fala, existe só um mediador. Se a gente tem um mediador, é porque tem uma demanda. O mediador é porque houve um rompimento, houve uma briga. E perceba uma coisa, eu vou contar para eu explicar esse conceito para vocês, eu vou abrir uma coisa bem pessoal minha, mas que vocês orem por isso, tá? É o meu pai. Orem pelo meu pai. Eu vou explicar por quê. Eu sou o único crente na minha família. Agora minha irmã converteu, vai ser batizada mês que vem, já fez a classe de catecúmenos, e a minha mãe está na classe de catecúmenos. Né? Então, assim, Deus tem trabalhado na minha família de uma forma muito bela e graciosa. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o meu pai. Meu pai é um excelente pai. Alguns aqui não tiveram pais, outros tiveram pais ruins, outros tiveram pais médios, outros tiveram pais bons. Eu tenho ainda, até hoje, graças a Deus, um excelente pai. Só tenho boas memórias dele. Um cara honesto, justo, trabalhador, bom pai, bom marido, pagador dos seus impostos. Por vezes, ele já optou por sofrer o dano para não ter que se envolver em demanda judicial com os outros. Meu pai é fora de série. E talvez justamente por isso, o Evangelho o escandaliza tanto. Porque toda vez que eu prego o Evangelho para ele, quando eu chego na parte do sacrifício substitutivo, quando eu falo assim, papai, o senhor é pecador, mas Jesus morreu no seu lugar, ele fala, não, filho, deixa eu te ensinar, eu sei que eu sou pecador, tenho meus pecados, mas eu tenho que pagar pelos meus próprios pecados. Jesus me deu o exemplo, e eu procuro seguir o exemplo dele.
E ele usa até uns termos teológicos. A expiação é por minha conta. É o escândalo da cruz, gente. Chegou um dia que eu evangelizei ele de novo. Ele falou assim, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que eu, um pai de família, honrado, trabalhador, se eu morrer sem Jesus, eu vou para o inferno. E se um estuprador, traficante, assassino, se render a Jesus, se converter, ele vai para o céu? Eu falei, é. Ele, você quer que eu acredite nisso? Está lá louco? Aí ele virou e falou assim, que injustiça. E já pararam para pensar? É injusto mesmo. Por isso que se chama graça. Deus não aplica em nós a justiça dele, ele aplica em nós a graça. O que o meu pai precisa entender é que o fato dele ser bom aos olhos humanos não faz com que ele deixe de estar em estado de rebeldia contra Deus. O que o meu pai, e talvez alguns aqui nessa manhã precisam entender, quando a gente fala de que nos foi confiado o Evangelho, é que dar o dízimo, frequentar a escola dominical, servir na igreja, isso não expia os nossos pecados. Não pense que isso faz com que Deus te ame mais. Essa cosmovisão do meu pai, às vezes, é encontrada na igreja de outras formas, com outras nomenclaturas. A Bíblia diz que mesmo os nossos atos mais belos são como trapos imundos. Sabe o que eram trapos imundos? Desculpa, gente, o mau gosto, mas é o que a Bíblia diz. Absorvente feminino usado. Era trapos imundos, eram os trapos que as mulheres usavam na época da sua menstruação. Eu sei que é de mau gosto, mas é a figura bíblica que Deus usa para falar acerca das nossas boas obras. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, para não deixar ninguém triste, eu cito tanto a ditadura militar brasileira quanto o regime cubano. Eu dou o seguinte exemplo. Alguém vira para mim e fala assim, que em Cuba, 98% da população é alfabetizada. Aí eu respondo assim, não importa. Não importa, é um sistema ditatorial. É ditatorial, está errado. E, aliás, o que adianta você ser alfabetizado se você não puder escolher o que você vai ler? Eles não podem escolher o que vai ler. Aí, quando é o caso contrário, é o seguinte, porque na ditadura militar aqui no Brasil, houve crescimento econômico, não tinha essa violência que tem hoje. Não importa, era uma ditadura, não importa. Terceiro exemplo, para ver se isso entra na nossa cabeça. Quem lembra de um maluco norte-americano que sequestrou uma menina com ela quando ela tinha 5 anos de idade e manteve ela no cativeiro por 20 anos? Vocês viram essa notícia? O cara é doido, sequestrou a menina por 20 anos, violentava frequentemente, essa menina teve filhos dele. Esse cara foi preso, graças a Deus esse cara foi preso, a menina conseguiu fugir, 20 anos depois ele foi preso. Ele pode alegar o seguinte, não, mas eu fui bom com ela ao longo desses 20 anos, eu dei comida para ela, eu dei água, eu comprava roupa. Pergunta, gente, ele deu comida para ela? Deu, claro, senão ela não chegava aos 25 anos. Ele deu água? Ele deu roupa? Ele pode alegar isso no tribunal como algo que ele fez de bom para ela? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Por quê? Porque ele era o sequestrador. O que acontece essas 3 histórias para vocês? Porque o que meu pai precisa entender, vocês precisam entender, é que mesmo aquilo de bom que a gente faz a partir de uma categoria de rebeldia contra Deus. Mesmo aquilo de, abre aspas, bom que a gente faz estando no império das trevas. É só quando a gente vai para o reino do Filho do seu amor, que aí sim o que a gente faz de bom conta. Porque aí a gente já faz a partir das boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nela. Então, queridos, nós éramos rebeldes contra Deus.
E não apenas por nossas ações, mas por causa do nosso estado de rebeldia. E Jesus entrou na história, viveu uma vida perfeita, foi à cruz, morreu no nosso lugar. Hoje Ele é o nosso mediador. Hoje Ele é aquele que nos reconcilia com Deus. Essa mensagem é poderosíssima. Essa mensagem muda vidas, famílias, nações. E Deus confiou essa mensagem para você. Para você. Este é o Evangelho. Vamos orar? Eu queria te encorajar nesse momento. A orar por aquela pessoa que você já convidou para vir aqui hoje à noite. E ela falou que vem, pode ser que ela não venha. Ela falou que vai decidir. Ela falou que não vem, pode ser que ela venha, se você insistir. E eu quero orar também por você que ainda não teve coragem de convidar ninguém. Você vai lembrar de alguém aí, vai colocar as pessoas diante de Deus. Porque vidas estão sendo transformadas nesse exato momento por causa da pregação do Evangelho. E Deus pode transformar qualquer coração, queridos. Falei com vocês que a minha mãe está no curso de catecúmenos da 4ª Igreja Presbiteriana. Quando eu me converti e tomei a decisão de ser batizado, minha mãe proibiu. Ela falou que eu já era batizado na Igreja Católica, ela era muito católica. Deus transforma qualquer pessoa, gente. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer imensamente pela tua palavra, Deus. Deus, muito obrigado porque mesmo o Evangelho tendo chegado até nós em meio a muita luta, o Senhor nos encoraja e nos capacita a sermos proclamadores da tua palavra. Te agradeço por essa igreja que o Senhor plantou aqui na cidade de Itabira e tem transformado tantas vidas, Deus. Obrigado pela vida do pastor Renato, de sua família, dos presbíteros, diáconos dessa igreja que tem caminhado em fidelidade ao Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Mas que essa igreja continue proclamando o Evangelho, Deus, para a glória do Senhor. Que essa igreja continue vivendo para a cidade, Deus, para que a cidade venha conhecer o teu amor. Eu quero colocar diante de ti o culto que nós teremos logo mais à noite. Que a tua presença seja real. Que o Senhor me use para falar do teu Evangelho. Mas para que o Senhor use essa igreja, Deus, para trazer pessoas que talvez nunca pisaram numa igreja, nunca ouviram que existe um Deus que as ama e que foi à cruz por elas. E é no nome do crucificado, porém ressurreto, que nós oramos nessa manhã. Amém.